Bom, imagina a situação de um casal que eles já namoram, que já é surpreendente porque poucos mangás começam dessa forma. O problema é que eles escondem esse namoro por medo de serem julgados. Isso porque basicamente é um casal de uma garota muito alta com um cara baixinho. Então eles escondem isso por medo de saber o que as pessoas vão falar. E sim, o mangá que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Boku no Kanojo Wada Kewai. E não, isso aqui não é um déjà vu, que inclusive, olha essa capa nova porque ela é muito bonita. E hoje vamos ver se finalmente esse casal saiu do 0 a 0. Mas se você é novo por aqui, veja se você está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo de mangá ou anime, beleza? E dessa vez começa apresentando o protagonista quando ele era mais novo, que no caso é o Komi. Sim, eu sei que provavelmente você lembrou de alguém, só que dava pra ver por esse flashback que ele era muito popular com as garotas. Todas queriam ser próxima dele, brigava por ele e essas coisas, sabe? Só que conforme ele foi crescendo, isso foi ficando de lado. E parece que ele não ficou assim tão popular quanto todo mundo. E tudo isso é porque ele não cresceu e ficou baixinho. Então ele até pensou que pela baixa estatura que ele tem, a vida escolar dele não seria tão boa, só que ele tava muito enganado. Porque ele conseguiu uma namorada, que no caso é a Sumi, e ela é completamente oposto dele, porque ela é muito alta e gentil, e o sorriso dela é radiante como um girassol. Dá pra ver que o cara é completamente apaixonado pela garota. Só que além disso, tem uma peculiaridade sobre essa garota, porque quando eles estavam ali caminhando e conversando, tinha uma bosta de cachorro no meio do caminho, e pra garota desviar daquilo, ela fez muito malabarismo, isso foi até um pouco exagerado. Mas tudo isso é porque a garota é muito atlética, e o Komi, vendo ela com vergonha, ele só consegue achar ela mais fofa e adorável ainda. E apesar que o Komi vê ela dessa forma, a Asumi não se sente assim. Ela não se sente popular e o Asumi até imagina um motivo. E acredito que vocês devem imaginar também. Por ela ser muito alta, ela provavelmente pensa que não é tão bonita assim, sabe? Só que teve um momento que os garotos da turma estavam conversando sobre quem seria a garota mais fofa da turma. E eles começam a discutir, tipo, ah, fulana é bonita. Ah não, aquela garota ali é muito mais. E assim basicamente o papo tava fluindo. Mas teve um momento que eles falaram da nossa protagonista alta, que no caso é a Sumi Obinato. E alguns ali achavam que a altura dela seria um empecilho. E o pior é que todo mundo ali que tava discutindo sobre isso concordava. Porque na cabeça deles, garota pequena e fofa é muito melhor. E o Komi, ouvindo aquilo, ele tava se segurando pra não falar todos os encantos que ele acha na Sumi. Só que quando um deles fala ali que garota pequena é muito mais fofa, aí não teve jeito, ele teve que ir lá falar o que pensa. Ele chega perguntando se eles gostam de Chihuahua, que é aquela raça de cachorro, que todo mundo ali fala que é fofo e bonitinho e que dá vontade de abraçar. Então ele lhes pergunta se eles também gostam do Golden Retriever, que é a raça de cachorro com um porte um pouco maior. E um dos caras ali falou que tinha um em casa. E apesar de ser uma raça de cachorro um pouco maior, ele fala que é muito fofo e dá vontade de abraçar também. E o Komi basicamente só meteu essa pergunta e foi embora. Eu acho que ele só fez isso pra mostrar que apesar da diferença das raças, não muda o fato que os cachorros são muito fofos. E a ideia dele talvez seja pra fazer eles pensarem assim sobre garotas também, tá ligado? Mas ele só não queria prolongar essa conversa e foi embora. Eu só não sei se eles entenderam o que ele quis dizer, mas ele conta que por situações como essa e esse tipo de falação, é o que faz eles esconderem a relação deles da escola inteira. Ele pensa que pela diferença de altura que eles têm, o Komi não consegue ver um mundo em que eles não sejam provocados pela escola inteira, sabe? Então, por exemplo, quando eles querem ir pra casa juntos, um manda mensagem pro outro pra se encontrarem longe da escola, que é pra ninguém desconfiar ou pensar alguma coisa sobre eles, tá ligado? E basicamente, eles se cumprimentam de longe quando precisam falar alguma coisa. E depois disso veio uma parte cringe, mas que eu achei engraçada. Tinha um casal ali na sala que ele tava pagando de casalzinho apaixonado. E o Komi, que tava ali com o amigo dele, ele acabou comentando que odeia esse tipo de casal na escola. E acha que esse tipo de relacionamento, onde um é meloso com o outro, nunca dura. Só que no fundo ele admite que na verdade tá com inveja. E queria uma namoradinha pra tá colado assim também. Mas o Komi acaba pensando, vendo aquele casal tão íntimo e próximo, ele se pergunta se um dia ele vai estar tão próximo assim da Asumi. O que ele falando isso eu achei um pouco estranho. Porque eu espero que não seja o caso deles serem casais que namoram, mas o autor não explora muito isso, tá ligado? Porque essa fala dele me faz parecer que eles nem se beijaram ainda. Espero que isso não demore a acontecer, porque no fim das contas, é só o primeiro capítulo. Ainda não falou também há quanto tempo eles namoram pra saber se vai enrolar ou não, tá ligado? É só uma observação que eu queria fazer. Mas onde eles estavam conversando, era bem próximo da Asumi, que tava com uma amiga. E o Komi tava pensando que ele queria guardar dinheiro porque ele queria sair com a Asumi. Então ele inventou uma desculpa pra não apostar com o amigo quem pagaria
bebida hoje. E o Komi até cobrou ele porque ele emprestou um dinheiro pra esse amigo e ele não pagou até hoje. O que ele fingiu, inclusive, que não sabia de nada. E o Komi até fala que pessoas assim não são populares com as garotas. Que ele fala que não quer ouvir isso do Komi, até porque ele já teve uma namorada no ensino médio. Mas é então que o Komi fala que tem uma namorada e ela é extremamente fofa. E ele falou isso em voz alta que todo mundo ali ouviu. Então, pra corrigir a cagada que ele fez, ele teve que falar que era uma namorada do primário. Que a mina que tava ali com a Sumi, ela fala que é ridículo eles se acharem por uma namorada antiga. Mas o Komi, ele se sente patético, porque se ele fosse tão alto quanto a namorada dele, ele não se sentiria assim e seria mais confiante. E a Sumi, ela nem conseguiu processar direito que ele chamou ela de fofa, tá ligado? Mas é quando corta pra saída da escola e tinha começado a chover, e não teve jeito, tanto o Komi quanto a Sumi tiveram que parar ali pra esperar a chuva passar. E ele não trouxe guarda-chuva porque ele achou que a previsão do tempo ia ser um pouco mais tarde, tá ligado? Mas não foi o caso porque ele acabou se dando mal. E ele até pergunta da Sumi se ela tem um guarda-chuva, e enquanto isso, ele pensou na possibilidade deles compartilharem. E quando veio essa situação na cabeça dele, ele também olhou pelo ponto negativo deles compartilharem, porque ela ficaria desconfortável se ele segurasse o guarda-chuva, então no caso, ela que teria que segurar. Mas isso seria uma grande humilhação pro pobre Komi. E mais uma vez, esse cenário de imaginação na cabeça do Komi faz ele se sentir meio patético se isso acontecer. Mas a Sumi convida ele pra ir com ela porque ela realmente trouxe, mas não era o guarda-chuva, e sim uma capa de chuva. Basicamente, ela convidou o Komi pra se juntar a ela. A Sumi conta que pelas pernas dela ficarem molhadas, ela não usa o guarda-chuva, então pra ela, uma capa de chuva é melhor. Basicamente, ser alta demais também tem suas desvantagens. E ela fala que talvez ele pudesse se juntar a ela, que fica um questionamento na cabeça do Komi, será que pessoas costumam fazer isso? Ou se é normal alguém dividir capa de chuva? Ele até lembra que existe uma piada de pessoas que se amontoam em um casaco. E eu não sei que piada é essa, não me pergunte, eu acho que deve ser alguma coisa que só japonês entende. Talvez lá no Japão deve fazer sentido. Então pela vergonha o Komi fala que é esperar a chuva passar. Mas o problema é que piorou ainda mais. E eles ficaram um tempo ali que obviamente estava escurecendo. Então ele estava pensando em ir na chuva mesmo porque não tinha jeito. Então ele até pediu desculpas, né, por ter feito ela esperar praticamente à toa. Mas a Sumi fala que esperou porque ela quis, porque ela é namorada dele. Então ela queria passar mais um tempo com o Komi. Até pediu desculpas se ela foi chata ou alguma coisa assim. Então ele fala que tava tudo bem porque ele pensa do mesmo jeito. Ele não comenta, mas ele fala em pensamentos que ele queria poder abraçar, tocar mais ela. Basicamente aquele mesmo pensamento de antes. Então ele topa dividir o guarda-chuva e foram daquele jeito. Os dois estavam dentro do casaco. E a Sumi, ela é meio lerda porque só agora que ela percebeu que aquilo era meio embaraçoso. E o pior é que quando o Komi chegou em casa, ele nem tava molhado da chuva, mas ele tava ensopado daquele jeito por conta do suor. Provavelmente tava um calor imenso dentro da capa. E pelo que ele falou ali, parece que ele teve pensamentos meio sus. Só que indo pro dia seguinte, uma aluna acabou comentando que viu fantasma com tentáculos. No caso, ela viu eles com aquela capa e pensou que era um monstro, tá ligado? Inclusive, isso virou uma lenda urbana. Só que indo pro dia seguinte, mostra que a vida do Komi, ela é um pouco difícil por conta da altura dele. No Japão, por exemplo, todos os dias um aluno fica responsável pra limpar a sala. Então quando chega a vez do Komi, ele tem que limpar lugares que ele não consegue alcançar. E fica bem difícil fazer isso, tá ligado? Por sorte que ele tem o Binata que ajuda ele nesses momentos. Apesar que ele se sente constrangido de sempre precisar de ajuda com isso. E não só isso, porque muitas vezes ele fica mal porque ele sempre é salvo por ela. Teve um momento, por exemplo, que eles foram sentar em uma praça pra estudar, e quando eles estavam ali, tinha umas crianças jogando bola. Só que sem querer eles chutaram e a bola foi na direção do Komi. Ia acertar ele em cheio, só que por sorte, o Binata salvou ele. E isso meio que acaba deixando ele triste, porque ele sempre fala que quer proteger o sorriso dela, só que na verdade, ele que tá sendo protegido. Só que esse sentimento não é só dele, porque quando ele tá fragilizado com a altura dele, ou melhor dizendo, a falta dela, a Binata, ela também não se sente fofo o suficiente por conta da altura dela. Ela chegou até a pesquisar na internet o que os homens acham fofo nas mulheres. E tipo, tinha algumas situações de que a mulher tinha que olhar o cara nos olhos. Só que pra ela é difícil porque ela é muito mais alta que ele. Isso na cabeça dela passaria a intenção de assustadora, saca? Ela tem até um pouco de medo dele acabar perdendo o interesse nela. Só que tem uma dica ali que ela achou que é possível, que é só se escorar nele gentilmente. Então no dia seguinte, ela resolveu tentar, só que mais uma vez acabou dando errado. Ele acabou se levantando bem na hora porque ele viu um papel de bala no chão. O que isso não faz o menor sentido, porque quem se incomodaria com um papel de bala no chão, tá ligado? A Binata, ela teve até que disfarçar falando que tava praticando uma equipe pra não parecer estranha. E eu não faço ideia do que isso significa, mas eu vou deixar a explicação aí na tela pra quem ficou curioso. O que faz o Komi não entender tanto o Binata é achar uma atitude meio estranha. Apesar que eles já namoram, eles são um pouco inseguros por conta da altura um do outro. Sendo que tanto na visão da Binata quanto do Komi, cada um é incrível. Só que na saída da escola, eles estavam indo pra casa juntos, só que quando eles estavam descendo a escada, a Binata tava distraída e ia cair de cara no chão. Só que mais uma vez era uma
uma chance do Komi ajudar ela, né? Só que ele não conseguiu. E na verdade nem precisa, porque vocês lembram de como ela é atleta? Ela deu um salto ali que ela caiu de pé no chão igual o gato. Já o Komi, ele mais uma vez precisou ser ajudado por ela, porque quase foi ele que se machuca tentando ajudar a garota. E tinha umas crianças passando naquele momento e vendo aquela situação, até falaram que ele parecia um macaquinho. Então a Obinata, ela agradece o Komi, né, por ele ter tentado ajudar ela, só que ele acabou pensando que ela só tava sendo gentil. Só que na verdade, ela realmente ficou feliz só pelo fato dele ter se esforçado. Então ela, percebendo que ele tava pra baixo por conta da situação, ela fala que ela sempre foi assim, querer ajudar. Não era pra ele levar tão a sério as coisas, sabe? Só que nesse momento, o Komi acabou mitando, porque ele fala pra ela que é normal ele querer ajudar a garota que ele gosta. O que isso acabou acertando em cheio o coração da garota. Então é quando a Obinata, mesmo com muita vergonha, ela fala que ama ele, e ele vendo aquela cara super fofa, ele quase desmaiou de tanta felicidade. Quem não ficaria feliz em ouvir isso, não é mesmo? Só que indo pro dia seguinte, começa com o Komi almoçando com o amigo dele na escola. E ele repara que o prato do Komi tava cheio de karage. Então ele acabou falando que a mãe dele caprichou hoje porque basicamente é o aniversário dele. Então o amigo do Komi foi bem gente boa, ele parabenizou ele e queria dar um abraço também. Só que o Komi, ele não tinha nem um pouco de interesse no abraço do amigo, e sim ele queria saber do abraço da Obinata. Inclusive aquela cena anterior não saía da cabeça dele. Ele na verdade conta que ele tava de tão bom humor que mesmo que ele levasse um soco, ele perdoaria. E o Komi acabou pensando tipo, pô, tem um monte de casal aqui na escola. Como eu queria estar de chamego assim com a Obinata também. O engraçado é que ele fica com uma expressão idiota enquanto tá perdido ali nos pensamentos dele e ficou encarando o amigo sem perceber, porque ele já tava começando a achar que o Komi tá gostando dele. Só que depois disso, Obinata manda uma mensagem pro Komi parabenizando ele pelo aniversário, porque eles estavam conversando em voz alta e ela acabou ouvindo. O que aparentemente ela não sabia que aquele dia era o aniversário dele, tá ligado? Eles namoram há pouco tempo, então meio que é compreensível. Então o Komi ele chama Obinata pra irem pra casa juntos, o que na verdade é tipo aquela expressão vamos tomar café, porque esse entre aspas vamos pra casa, ele tava com segundas intenções, tá ligado? Só que o Komi toma um banho de água fria quando ela fala que hoje não vai ser possível, o que acabou sendo meio triste porque era o aniversário dele. Então meio que o Komi, ele usou o amigo como substituto e chamou ele, o que a suspeita dele de que o Komi gosta dele até deu uma aumentada. Só que tinha uma justificativa do porquê o Obinata não quis ir com ele. Ela não queria estragar a surpresa, porque basicamente ela foi querer comprar um presente pra ele. Por isso que ela não tinha ido com ele e passou mais ou menos ali um dia. Só que o Obinata fala que o presente não era caro, então não era pra ele esperar muita coisa. O que, pra ser sincero, pro Komi não importava muito, porque como é o presente da Obinata, pra ele é perfeito. Só que chegando em casa, ele foi conferir o que era o presente, o que basicamente eram meias respiráveis, o que eu nunca vi isso na vida. Mas eu acho que deve ser meias que transpiram pra não feder. Então o Komi, ele com certeza já queria usar no dia seguinte. Só que ele queria que de alguma forma o Obinata percebesse que ele tava usando. Então quando ele foi colocar o sapato dele no armário, meio que ele ficou segurando um pouco, até o Obinata aparecer pra que ela visse que ele tava usando. Só que quando ela chegou e viu aquilo, meio que ela ficou encarando um pouco. O que o amigo dele até acabou zoando, porque aquelas meias eram engraçadas. E só por mensagem que ela acabou explicando, porque basicamente aquelas meias que ela deu pra ele eram na verdade pro pai dela, porque ela comprou o presente pra ambos. Só que sem querer ela acabou trocando, sabe? Ela ficou bem pra baixo depois dessa confusão, mas o Komi tenta animar ela. Ele fala que não importa o presente que ele ganha da Obinata, porque se for dela, pra ele é perfeito. O que isso não deixa de ser verdade. A Obinata, ela até se animou, então acabou dando certo. Só que acabou vindo uma questão na cabeça do Komi, quando será o aniversário dela? Ele até pensa que quer dar algo de presente pra ela que ela possa usar. Algo até pra passar a sensação de que ela é dele, tá ligado? Já que ele se orgulha muito da namorada que tem. Só que quando ele vai perguntar pra ela, ele toma um banho de água fria de novo. Porque o aniversário dela é 2 de abril e já passou. Só que depois disso corta pro dia seguinte e o amigo do Komi acabou percebendo que tinha um fiapo ali de algodão na cabeça do Komi. Então ele acabou percebendo que o amigo dele é tão alto quanto a Obinata. E meio que passou na cabeça dele que ele queria enxergar como uma pessoa alta vê. Então o Komi do nada, ele teve a ideia de pedir pro amigo dele pra carregar ele pra ele ver a altura, saca? O que ele já achou esquisito, né? Porque ele já tá suspeitando dele ultimamente. Mas como um bom amigo, até que ele fez. Então ele ficou bem impressionado com a visão de uma pessoa alta. Só que enquanto ele tava admirado com aquilo, a Obinata, ela tava passando com a amiga dela. O que ela achou estranho, né? Ele fazer aquilo já que ela não sabe o motivo. O lance é que o Komi, ele ficou todo torto tentando olhar a Obinata que ele ia cair. Só que por sorte, ela acaba salvando ele mais uma vez. E acabou impedindo isso de acontecer, o que o Komi acabou tendo a visão dos sonhos. Porque ele teve essa visão aí que vocês estão vendo. Então no fim, ser baixinho não é tão ruim assim, tá ligado? Só senti um pouco de pena do amigo dele porque ele ficou cansado de carregar o Komi. Só que no dia seguinte, o Komi tava parecendo que ele não tava
tava tendo uma boa noite de sono. O cara tava cochilando enquanto ele tava tentando se manter acordado, tanto que ele acabou escorregando e quase batendo de cara na mesa, e foi só nesse instante que ele acabou dando uma despertada. Ele até perguntou pra Obinata se ele tava cochilando e ela confirma que sim. Então foi quando ele explica por que ele tá dormindo tão mal ultimamente. A casa do Komi tá cheia de inseto que fica infernizando ele durante a noite, o que acaba dificultando ele de dormir, então as noites dele não têm sido tão fáceis. Só que as provas finais estão chegando e o Komi tem que estudar, até porque ele não quer ficar de recuperação, não é mesmo? Então eles combinaram de ir pra aquela praça onde eles sempre vão pra estudar, e aparentemente aquilo virou um ponto de encontro entre os dois porque é bem afastado da escola. É praticamente no sentido oposto, saca? E como eles mantêm o namoro deles em segredo, então aquilo é ótimo. E a Obinata, ela também estava preocupada com as provas finais, então é bom tirar um tempo pra estudar. Então o Komi acabou falando pra ela que quando as provas finais acabarem, ele gostaria de sair em um encontro com ela. E sem pensar muito, ela fala que gosta da ideia e até concorda com ele. Ela também estava bem empolgada, então pro Komi continuar mantendo o foco, e ele acaba falando que precisava de energia para manter as forças, e meio que estende a mão pra ela para ganhar poder para assim passar pelas provas finais, que o Obinata acabou não entendendo muito bem o que significava. Então o Komi acabou explicando que ele precisava que ela segurasse a mão dele para ganhar um pouco de força, o que ele acabou sendo aqui muito esperto, né, porque ele só veio com esse papo tosco porque ele quer segurar na mão dela. Então o Obinata basicamente só faz ok porque ela não entendeu as intenções do Komi, e ela pensando que era meio que uma brincadeira ou alguma coisa assim, ela deu uma de Doutor Estranho ali, como se estivesse fazendo uma magia na mão do Komi para dar forças para ele. Só que de alguma forma o Komi tava com certeza gostando daquela situação. Nada burro esse garoto, não é mesmo? E por falar nisso, inclusive, ele acabou agarrando a mão da Obinata, porque ele acaba falando pra ela que aquilo não parecia o suficiente, que foi só ali que a Obinata, ela começou a ficar um pouco envergonhada, porque ela começou a entender, né, que ali tava rolando um clima. Só que enquanto o Komi tava segurando a mão da Obinata, ele só tava pensando ali que ele tava muito feliz, e ele não queria soltar a mão dela, mas se continuasse dessa forma, ele ia acabar sentindo vontade de abraçar a Obinata. E meio que pensando nisso, ele começou a querer abraçar a garota. Tudo começou com basicamente me dê um pouco de forças, mas ele quer um pouco mais que isso. E eu acho que não tá tão errado, porque no fim das contas, eles namoram, então dá pra entender. Só que como ele tava pensando isso enquanto tava de olhos fechados o tempo todo, o Komi não percebeu que já tinha passado alguns minutos que eles estavam daquele jeito, que a Obinata acabou encarando ele um pouco mais de perto pra tentar entender o que tava acontecendo. Então quando ele abre os olhos, ela tava de frente com ele e bem próxima. Ela ficou até um pouco constrangida por ter sido pega naquela situação, e ela acaba tentando, né, se afastar um pouco. Mas o Komi ali, meio que no auge da sua juventude, ele não tá mais conseguindo resistir aos encantos da Obinata. Ao ver ela assim tão perto dele, ele começou a querer beijá-la. Ele praticamente não consegue mais resistir. E como eu já tinha falado, né, eles namoram, mas ainda não se beijaram. O mangá ainda não disse quanto tempo que eles namoram. Só que tudo indica que o começo do mangá também foi o começo do namoro dos dois. E a Obinata, ela não recuou porque ela também queria. Só que quando eles estavam prestes a se beijar, acabou não acontecendo porque o inseto sentou no nariz do Komi e pica justamente aquele lugar. Que ele inclusive começou a gritar, e eu não sei se ele tá exagerando ou se a picada doeu mesmo. Mas o Komi começou a falar que ele odeia som de inseto, até porque ele ouviu esse barulho praticamente a noite toda. E uma das piores coisas do mundo é você tentar dormir com um inseto zumbindo no seu ouvido, tá ligado? É uma experiência realmente muito horrível. E a Obinata acabou falando que o inseto acabou picando a perna dela. Só que eu acho que era mentira, porque o coração dela tava batendo muito rápido. Ela tava muito nervosa com o que tava prestes a acontecer, saca? Então ela só não queria olhar pro Komi naquele momento. E o pior é que ele foi não só picado no nariz dele, como na mão também. Coitado do Komi, porque todo o rolê dele foi ferrado por conta de inseto. E parece que ali encheu de mosquito, então o Komi convidou a Obinata pra ir pra outro lugar, porque ele tava ficando impossível de continuar e também tava ficando mais calor. Então coitado do Komi, porque a motivação dele pra estudar acabou sendo substituída por ódio contra inseto. E dá pra entender, porque além de o cara não ter conseguido dormir, acabou atrapalhando um dos momentos mais marcantes pra ele, que seria beijar a garota que ele gosta. Infelizmente não foi dessa vez, mas pelo menos o cara tentou, tá ligado? Porque sinceramente me incomodaria se ele agisse como um cara de outras histórias. Alguns evitam isso de acontecer mesmo quando a garota quer, então pontos pra esse protagonista. Só que chegando em casa, o Komi joga a mochila dele e só começa a pensar no que aconteceu na praça. E ele percebeu que ele se sentiu um pouco culpado, porque ele tentou beijar a Obinata antes mesmo de abraçá-la. Então como ele falou isso, me faz pensar que eles namoram mesmo há pouquíssimo tempo. Até porque como assim eles ainda não se abraçaram, tá ligado? E como eles são o primeiro namorado um do outro, ele não sabe como agir apropriadamente. Só que pelo menos o Komi percebeu que quando ele tentou beijar ela, a Obinata parecia não estar se importando. Na real, a Obinata, ela tava pensando porque ela também queria. Então naquele momento, ele só começou a viajar um pouco pensando nela, que os cílios dela eram longos, que os lábios dela
parecia ser macios e tipo, no começo ele tava só feliz por pensar nessas coisas. Só que agora ele não consegue mais segurar a vontade de querer beijar ela. Além que ele quer passar mais tempo com ela, então pelo que tudo indica, a cada capítulo parece que o Komi fica cada vez mais apaixonado por ela. E olha que eles nem se beijaram ainda, imagina quando isso acontecer. O Komi vai ficar ainda mais apaixonado, se é que isso é possível. Só que no dia seguinte, o Komi começa a pensar que ele não deve ser o namorado que só pensa nessas coisas. E ele sabe disso, só que o Komi acaba pensando no Obinata em como ela é fofa e isso acaba deixando ele feliz. Só que nesse instante acabou vindo um questionamento na cabeça dele. E se ele for o único a pensar nessas coisas, o que ele deveria fazer como namorado? E pra piorar a situação, nesse instante ele acaba escutando umas garotas na sala conversando, no qual uma garota ali tá pensando em terminar com o namorado, porque tudo que ele quer basicamente é ficar com ela em casa pra fazer coisas. É uma situação bem chata porque parece que ele só pensa nisso, então ela tava querendo terminar. E pra completar, a amiga dela acaba falando que se o namorado dela só pensa nisso, é porque ele só enxerga ela dessa forma, então a melhor escolha é terminar mesmo. Então nesse instante o Komi acabou imaginando o Obinata falando com ele daquele jeito, que era pra ele segurar os instintos dele e não pensar só nisso. Então naquele instante, do nada, o Komi acabou dando um tapa em si mesmo, até porque ele não quer ser dominado por aqueles pensamentos e o Obinata acabe terminando com ele por isso. Ou que ela pense que ele só tá namorando com ela pensando naquilo. Só que na saída da escola, o Komi tava brincando com o Obinata de Jokenpô, e aparentemente a brincadeira consistia em que quem ganhasse no Jokenpô conseguia avançar um pouco. E a Obinata, ela não parecia estar com tanta sorte, porque o Komi tava ganhando muito fácil. E eles estavam jogando até chegar no próximo porte, e como ela não queria perder mais uma vez, ela começa a se preparar porque ela queria jogar sério. E a Obinata, pelo que eu percebi, ela é bem competitiva. E eu não sei se o Komi deixou, só que dessa vez a Obinata acabou ganhando. E como ela é atlética, ela queria mostrar um pouco suas habilidades. Ela vai correndo pra pegar um impulso e dar um salto. E além dela ser competitiva, aparentemente ela também estava se divertindo. Só que no meio do salto ali aconteceu uma coisa engraçada. Naquele pulo, ela acabou mostrando um pouco demais e apareceu sua calcinha. E eu não posso mostrar aqui, mas é uma calcinha cheia de bichinhos fofos. Ela nem percebeu que quase infartou o garoto. Só que no próximo Jokenpô, o Komi acabou ganhando, que o Obinata ficou triste, porque ela praticamente só ganhou uma e perdeu várias. Só que no meio daquela confusão, o Komi nem tava prestando muita atenção, né, pelo que acabou de acontecer. Ele só fala pro Obinata não se abaixar tanto hoje, que o Komi falando dessa forma, meio que ela percebeu que ele viu algo, o que deixou ela constrangida porque ela sabe a estampa de calcinha que ela tá usando. Não era a preta que ela costuma usar, saca? O que eu achei engraçado porque pareceu que ela se importou mais por ele ter visto ela com uma estampa fofa do que ele ter visto algo, saca? Então só pra ter certeza, ela acaba perguntando se ele viu algo, que o Komi ali ele só tava em choque e nem percebeu que ela perguntou isso. Ele só espera que ninguém veja essa visão dos deuses sem querer. Por isso que ele acabou dizendo mais cedo, né, pra ela tomar cuidado. E agora me parece que esse casal não tá muito longe de sair do 0 a 0. Até porque o Komi ele tá tentando e o Obinata não tá dando pra trás. O complicado é o próprio autor, né, que parece que coloca um empecilho pra não acontecer ainda. Pelo menos eu espero que ele crie um bom clima quando isso acontecer, pra compensar essa enrolação que tá tendo. Pelo menos é o mínimo que eu espero. Mas eu vou ficando por aqui e comenta aí, Mosquito, que é pra eu saber quem chegou até aqui e se vocês querem mais vídeo desse mangá, beleza? E não esquece de conferir se vocês já estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.